Bom dia a todos e todas. Essa é a entrada de um dos sítios arqueológicos mais importantes do mundo, da cidade de Éfeso, que fica hoje na Turquia, que pertenceu a uma série de grandes impérios ao longo da história. O ingresso custa 200 libras turcas, que equivale a mais ou menos 10 euros. Essa é a entrada de Éfeso. Ela já começa assim, monumental, né? Lembrando que uma pequena parte da cidade foi escavada. Por que Éfeso é monumental? Porque ela era a capital da província da Ásia do Império Romano. Então era uma das cidades mais importantes do Império Romano, que foi relativamente bem preservada do tempo das invasões, dos saques, e no caso de Éfeso, Turquia, dos terremotos. Ela já é do período, assim, o auge que vocês estão vendo, do Império Romano. Éfeso foi fundada há mais ou menos 8.000 anos, mas como um vilarejo. Os atenienses invadiram a região e transformaram isso numa cidade, da chamada Grécia Jônica. Os atenienses eram os jônios. E aí então, ela se tornou uma das 12 cidades jônias, atenienses, né, da chamada Grécia Jônica, que basicamente são cidades que ficam aqui no litoral turco. E aí ela se desenvolveu. Mas o auge mesmo dela foi no período macedônico, Alexandre o Grande, e depois no período romano. Aí ela atingiu o auge. Então assim, houve um grande investimento e a cidade acabou se tornando a quarta maior cidade do Império Romano, com 200.000 habitantes. Ela era a capital da província da Ásia do Império Romano. Depois eu mostro imagens de outras áreas para vocês. E além disso, o maior destaque de Éfeso é a Biblioteca de Celsus. Ela foi construída em homenagem ao senador romano chamado de Tibério Júlio Celso Polemiano, que foi um cara importante. Ele chegou a ser governador da província da Ásia. A província da Ásia era mais ou menos equivalente à Turquia de hoje, como outra parte da Síria e do Iraque. Além disso, ele foi general e foi um cara muito rico. Então, quando ele morreu, ele deixou uma fortuna imensa, que foi usada pelo seu filho para a construção da biblioteca. Nessa época, né, no Império Romano, havia sempre a ideia de que parte da fortuna pessoal que a pessoa tinha adquirido em vida deveria de alguma forma ser utilizada para a sociedade, para a cidade onde ela havia nascido. Então muitos desses políticos e ex-políticos construíram essas obras imensas e super importantes para deixar seu nome na memória. Além disso, eles fortaleciam o nome da família. A biblioteca foi construída pelo filho do Celsus e, consequentemente, ele acabou fortalecendo seu nome para ocupar cargos políticos importantes durante a vida. A biblioteca foi inaugurada em 135 d.C. e ela teve, segundo estimativas, de 12 a 14 mil pergaminhos, que era o livro da época. A primeira destruição dela aconteceu em 262 d.C., muito provavelmente por um terremoto ou por uma invasão dos godos. Aconteceram as duas coisas nesse ano e os historiadores não têm certeza, né, sobre o que é que realmente destruiu a biblioteca. Posteriormente, ela foi reconstruída como um ninfeu, que era um templo dedicado às ninfas aquáticas, dentro do politeísmo greco-romano. E a destruição final dela, não se sabe exatamente quando, aconteceu entre os séculos X e XI. Quando ela foi reencontrada no século XIX, ela estava entre 6 e 7 metros de profundidade, toda destruída. E posteriormente, no século XX, na década de 1970, ela foi escavada, os restos foram retirados, limpos, catalogados, e eles conseguiram reconstruir a fachada dela que vocês estão vendo. Então ela é simplesmente sensacional, é uma das mais bem preservadas do mundo. É importante destacar que, além de uma biblioteca, ela também foi o sarcófago do Celsus, ou seja, o filho do Celsus enterrou o próprio pai no subsolo da biblioteca, na parte de baixo dela. Ela é uma das ruínas mais lindas que eu já vi nessa viagem. A importância principal de Éfeso é porque ela era um porto. E ela era um porto que fazia, vamos dizer assim, a conexão entre o Oriente e o Ocidente, a Europa.
E ao mesmo tempo a decadência dela se deu pelo assoreamento do porto. Você fala, como assoreamento? Vocês veem, por exemplo, o Porto de Santos. Tem dragagem o tempo inteiro para tirar os sedimentos que os rios que descem a serra trazem, senão eles acabariam se literalmente com o porto. Aqui aconteceu isso. Só que na época, claro, os romanos não tinham essa tecnologia que a gente tem hoje para dragar. Então, os rios foram trazendo cada vez mais sedimentos. Os romanos chegaram a tentar desassorear, mas em determinado momento eles foram literalmente derrotados pela natureza. E a cidade perdeu seu porto e entrou em decadência. Essa região também ela tem um problema muito sério, que tem na Turquia toda, que são terremotos. Então, essa parte significativa da cidade foi destruída no século VII por um grande terremoto que arrasou com parte desses edifícios que vocês estão vendo. Esse é um anfiteatro para 25 mil pessoas que funcionou durante centenas de anos aqui em Éfeso. É um dos maiores anfiteatros do mundo. Todo coberto de mármore. E ele acabou resistindo bem ao tempo, se a gente imaginar, né? As condições pelas quais Éfeso já passou. Terremotos, invasões, saques, destruições, etc. Sempre para aqueles que me perguntam, né? Cadê o mármore? O mármore foi saqueado e utilizado em outras construções ao longo de toda a história. Sem contar as destruições feitas por outras civilizações que invadiam, que destruíam só por destruir. Sabe, vamos destruir o que essa cidade tem de bonito, porque ela é superior à nossa cidade. Vejam a riqueza desse anfiteatro. Ela teria visitantes que vinham para cá para conhecer uma das mais belas cidades do mundo. Todo esse mármore está aqui esperando catalogação para ser limpo e talvez restaurado. E aí ocorre a sedimentação. Poeira vai se acumulando, mato vai crescendo e mais poeira vai se acumulando, árvores vão crescendo no meio. E a cidade foi encontrada entre 6 e 7 metros de profundidade. Algumas áreas menos, outras áreas mais. Então ela foi escavada nos séculos 19 e 20, principalmente no 20. Aqui é uma boa visão da parte de cima. Tá uma das entradas, tem duas entradas pro sítio. Uma em cima e outra lá embaixo. Eu entrei pela de cima. Tá vendo? Tudo isso que vocês estão vendo aqui em volta são áreas de Éfeso não escavadas. Tudo. Inclusive essas áreas de montanha aqui, ó. Aqui era a Ágora de Éfeso. Centro político, comercial, também com forte conotação religiosa. Centro cívico. Embora, a gente sabe que a Ágora, no período grego, era muito importante. Definiam seus rumos da cidade. No romano, as cidades perderam bastante autonomia, que era o império. Então as ordens vinham de Roma, evidentemente. E os cidadãos tinham apenas uma autonomia para resolver assuntos locais. As ordens vinham todas da capital, porque o Império Romano era centralizado. Essa era a rua que dava no porto. O mar era ali atrás. E você me pergunta, cadê? Ele está a 8 km de distância hoje daqui. Então são 1.500 anos de assoreamento, do rio trazendo material mineral das montanhas,
e o porto está a 8 quilômetros de distância. Toda essa área foi sendo aterrada. O porto simplesmente desapareceu. Isso explica a decadência de Efesos. Que era uma cidade que vivia do comércio. E com o fim do porto, fim do comércio. O comércio nessas regiões era principalmente marítimo. Éfesos tinha ainda uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o Templo de Ártemis. Era considerado uma das 7 maravilhas do mundo. Muita gente fazia o que a gente faz hoje, turismo, para conhecer o Templo de Ártemis. Felizmente não sobrou nada. Ártemis, que equivale a Diana no panteão romano, né, dos deuses politeístas, é a deusa da natureza, da proteção. Olha o tamanho dessas estruturas. Acho que é isso. Muito obrigado para todos e todas. Fiquem bem.